município, da prefeitura, das pessoas que estão por trás dessa pasta, fazer o seu papel adequadamente. Então, hoje estamos aqui mais uma vez e dizer de cada pessoa que é responsável. Eu mesmo estava numa viagem, mas eu tive que estar aqui hoje. Cheguei ontem à noite porque eu sabia que hoje eu tinha um compromisso nessa casa. E quero aqui, nesse momento, agradecer aqui a presença das pessoas que estão aqui representando o seu setor, na pessoa de Verônica, representando a infraestrutura, do social, da agricultura, na pessoa de Cíntia, e do social, que está sendo representada eu esqueço do Daniel, e também da saúde, na pessoa de Marcos. E na educação, a nossa amiga, que é a Alexia, representando a Aston, e Jorge Amorim, representando aqui a educação e também o bloco, né? E quero aqui reforçar mais uma vez o agradecimento da Aston. E para mim mesmo está sendo uma surpresa hoje, que sempre tem dias aqui, Jorge, que acontece a nossa audiência pública, que nem o bloco está aqui, nem Maurício Leve, é o corpo do presidente, porque é ele que tem que fazer o convite, né? E muito bem, parabéns, obrigado pela presença e conto com vocês em todas aqui. Não só na audiência pública, como nas nossas sessões também, que é muito importante nós estar lá no portal da Prefeitura, do Instagram da Prefeitura, destacando o nosso trabalho aqui. Agradeço aqui a presença do vereador, que faz parte da comissão também Ronaldo, da Silva Lima, e do nosso vereador Adael, Popular Careca. Obrigada, Careca, por você sair de tão mais distante e estar aqui presente nesse momento. Eu fiz aqui um convite para todos os colegas na segunda-feira, atrasada, né, que hoje não estava aqui presente, mas, infelizmente, hoje eu só estou com 3 vereadores. Me desculpa a minha expressão, mas para mim é uma decepção muito grande. Nós, na nossa casa, ter 13 vereadores, foram todos os 13 convidados para essa audiência pública, né? E hoje só teve 3 vereadores representados. Mas mesmo assim, eu agradeço aos que estão aqui. Você também, Irina, muito obrigada por você sempre estar aqui dando esse apoio para a gente com o som, né? O nosso meio de comunicação. Muito obrigada mesmo, Irina. Eu quero aqui convidar o senhor Edilson Silva Rocha, coordenador do setor contábil da Prefeitura Municipal, para iniciar a prestação das contas, a prestação de contas do município. Você pode agradecer também a presença aqui de Alessandra, que foi representada da Secretaria de Educação. Obrigada, Sandra. A Daiane também, né? Que é a nossa secretária aqui, muito eficiente dessa casa, junto com a Elmar, e os demais funcionários. E Cássia hoje vai apresentar o colega, né? Para fazer o papel dela. Obrigada, viu, Cássia? Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Edilson, sou coordenador técnico do setor contábil e estarei aqui hoje à frente falando um pouquinho sobre as informações financeiras e contábeis desse município. Em primeiro lugar, quero fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer aqui a todos os vereadores, em nome da presidente. Estou sabendo da correria, do sufoco que foi feito para a senhora estar aqui hoje. E como a senhora disse, na casa de 13 vereadores, não estou colocando a crítica, mas há um processo democrático, de cidadania. Eu acho que não só os vereadores, mas a população tem que estar presente
né, até para discutir, né, para fortalecer esse processo democrático e de cidadania. Estarei falando um pouco aqui sobre o que é a audiência, o que é a lei de responsabilidade fiscal. Estarei falando o que é o mais importante, que são as informações, que são os números, né, que realmente é isso aí que importa para a gente, mas estaremos dando uma pincelada nessa parte teórica também. A lei de responsabilidade fiscal, o que seria essa lei de responsabilidade fiscal? Ela nada mais é do que um código de conduta a ser seguido pelos gestores. Essa lei é uma lei complementar que veio para complementar e regular o artigo 163 da Constituição Federal. É a lei complementar de número 101, ela é de 4 de maio de 2000. Eu sempre gosto de dar minha opinião em relação a essa lei, porque muitos gestores, eles acham que a lei veio para punir. Como de fato, a lei veio para punir, mas ela veio também para ajudar a gerir. Porque imaginem vocês, vou dar só um exemplo aqui da saúde, um exemplo. Tem que gastar no mínimo 15% de recursos com a saúde. Imagine vocês se não tivesse essa lei que obrigasse a gastar esses 15%, como seria? Certo? Um gestor poderia resolver gastar, em vez de gastar os 15% na saúde, gastaria 5% restante em infraestrutura. Então haveria aí um problema maior, melhoraria na parte de infra, mas teria um grande problema na parte da saúde. Nós sabemos que 15% na saúde ainda não é suficiente. Né? Mas imagine vocês se não houvesse essa lei para regular. Então, se o gestor não cumpre nenhum desses índices, 15% na saúde, 25% no MDE, 60%, hoje 70%, vamos falar sobre isso também, com os professores e demais servidores, ele terá grandes sanções, né? E talvez multa. Então, de certa forma, a lei de responsabilidade fiscal veio para punir, veio, mas serve de base para você gastar também esse dinheiro público, certo? Foi o que eu disse, né? O que é a lei de responsabilidade fiscal é um código de conduta para os administradores públicos que passarão a obedecer às normas e limites para administrar as finanças, prestando conta sobre como gastam os recursos da sociedade. Representa um limite importante, instrumento de cidadania para o povo brasileiro, pois todos os cidadãos terão acesso às contas públicas, podendo manifestar abertamente sua opinião, com o objetivo de ajudar a garantir sua boa gestão. Foi o que a gente acabou de falar. Ela pune, mas ela também ajuda. A audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular da administração pública. Ela propicia ao particular a troca de informações com o administrador, bem assim como o exercício da cidadania. As pessoas às vezes ficam de fora, criticando a gestão. Viu, gente? Eu não estou falando da gestão de Padre do Sócio, estou falando no geral, mas não vem exercer seu papel de cidadania. Né? Essa casa, hoje ela está cheia, até para estar questionando algo que eles não acham certo, né? Para poder até mostrar que o que eles estão criticando estão certos
e até a própria gestão está observando se está errado para poder estar consertando. Por que realizamos a audiência pública? É porque nós gostamos? Não. É porque a lei exige que prestamos conta. Não é porque gostamos, porque a lei exige que prestamos essas contas. Para atender o disposto do inciso 4 do artigo 9, assim como os objetivos previstos no inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 101. Essa Lei Complementar 101 é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previne risco e corrige desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas. A Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 9, no inciso 4, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro. Artigo 9, no inciso 4, da responsabilidade fiscal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, diz o quê? Que temos que fazer essas apresentações sempre nesses 3 meses. Maio, até final de maio, quer dizer, necessariamente seja no final. Mas até final de maio, final de setembro e final de fevereiro, que é o terceiro, que é a apresentação do terceiro quadrimestre, que é o que a gente está apresentando hoje. O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das regras fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida, no inciso 1º do artigo 166 da Constituição, equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. De quem deve partir a iniciativa de convocar e agendar a realização da audiência pública? Em primeiro momento, é da Câmara Municipal, através do presidente da Casa ou do presidente ou presidenta da Comissão de Orçamento e Finanças. Caso isso não observe, caso isso não aconteça, aí sim a Prefeitura pode estar formalizando, edital, informando, fazendo todo o processo. Essa audiência tem por objetivo abordar de forma resumida, como já tinha falado, alguns aspectos considerados mais relevantes na execução orçamentária e financeira do terceiro quadrimestre de 2023. Ao longo dessa apresentação, procuramos oferecer elementos para a melhor compreensão da população da Lei de Responsabilidade Fiscal. Despesas com o pessoal, o bicho-papão de toda a gestão. Inclusive, uma das sanções, além de reprovação de conta geral, de imediato, ainda há uma multa de 30% em cima dos seus honorários. Então, não é qualquer coisa. A Lei de Responsabilidade Fiscal, nos artigos 21 a 23, estabelece os limites de despesa com o pessoal. Então, está lá, nesses artigos 21, nesses artigos 21 e 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal, é lá que está falando bem claro. O gestor não pode ultrapassar o limite de 54%. Já é o limite. Passando disso, as contas serão reprovadas. Artigo 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque o aumento das despesas com o pessoal. Quando eu digo é nulo, eu digo
é proibido, não pode ser feito isso. O artigo 22, a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 a 20 serão realizados ao final de cada quadrimestre. Artigo 23, se a despesa total do pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá que ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes. E isso é para gestor responsável. Né? Primeiro quadrimestre, viu que a luzinha acendeu, está aproximando do 54, ou até passou, a partir do segundo quadrimestre, ele tem que observar, baixar a despesa, cortar, que a gente sabe que não é fácil. Né? Pega na ferida. Quando a gente fala de salário, de servidor, de contratação, pega na ferida, né? A gente pode estar tirando ali um prato de comida da mesa do pai de família. Mas é aquela coisa, né? 2 pesos, 2 medidas. Vamos entrar agora no que realmente interessa, que são os índices, que são os números, né? Que mostra como é que vai a gestão pública do município. R$ 43,99. A receita corrente líquida, né? Que para o índice, para calcular o índice, a gente não calcula toda a receita. A receita de capital, ela é tirada, né? Não entra na somatória da receita. A gente tira a receita de capital, fica só a receita corrente líquida. No valor de R$ 148.354.317,34. Total da despesa com o pessoal. Né? Quando a gente fala de valores, a gente fala também de índice. Está lá 49,49%. Ou seja, teremos até 54, o município gastou 49,49%. O limite máximo, inciso 1, 2, 3, 4 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que poderia ser até 54. Poderíamos gastar até R$80.219.331,06. Limite prudencial, que é o limite que não aproxima muito dos 54, né, que é 51,30, daria 76.208.364,80. E o limite alerta é quando chega no limite, o gestor tem que observar, ó, vamos ver isso aqui, não podemos contratar mais, vamos devagar. Que é o limite alerta, que é 48,60%, que é um valor de R$ 72.199.398,23. Aqui é mais por questão de curiosidade e de informação. O novo Fundeb, que foi a lei 14.113 de 2020, foi sancionada. O Fundeb antes dessa lei, a gente teria que gastar no mínimo 60% com professores e 40% com as demais despesas da educação. Depois dessa lei, houve uma mudança. Não sei se boa ou ruim. Passou a ser gasto no mínimo 70% com remuneração de professores, só que tem um detalhe, agora não mais só professores, e 30% com as demais despesas. Quando eu digo não só mais professores, porque a partir dessa lei, o Fundeb passou a poder gastar com remuneração dos professores
e dos demais servidores. Aí os professores brigam com essa lei, né? Realmente não foi interessante, né, para eles. Mas então, era só pagamento para professores. Agora, não mais. Né? O que poderia pagar com 60 lá atrás eram psicólogos, nutricionistas e assistente social. Com essa lei, agora, nem psicólogos, nem assistente social, nem nutricionistas, nutricionista pode ser pago com 70. Certo? Gastos com remuneração dos profissionais da educação. Dos gastos com remuneração dos profissionais da educação básica, está lá no artigo 23 da Lei nº 14.103, de 25 de dezembro de 2020, artigo 26, excluídos os recursos que entraram no inciso 3 do caput do artigo 5º dessa lei, proporção não inferior a 70% dos recursos anuais totais dos fundos referidos no artigo 1º dessa lei será destinada ao pagamento em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. O doutor disse, né? Agora, no mínimo, 70 a 60, passou a ser 70. Só que agora não mais só professores, mais demais servidores. Vamos aos índices do Fundeb 70. Transferência do Fundeb mais rendimentos, R$58.108.310,78. Remuneração do magistério, mais servidores, R$50.800.950,12. Um percentual aplicado com Fundeb 70, 88,96%. Ou seja, um grau bem elevado de aplicação, né? No mínimo seria 70, aplicamos aí quase 89% de remuneração profissional do magistério. Aplicação mínima em educação. O artigo 212, a União aplicará anualmente nunca menos que 18% e os estados, Distrito Federal e os municípios 25%. Aqui eu acho uma discrepância muito grande em relação a valores, em relação à porcentagem. Vejam só vocês que a União, que é quem retém o poder, né? Quem retém o poder aquisitivo, o poder de receita, o poder maior, né, vamos dizer assim, ela só aplica 18%. Os estados e municípios, 25%. Né? Então, eu acho que a lei aí, ela pendura um pouco nesse sentido. Índice da educação, que é os 25%. As receitas oferidas para cálculo dessa despesa com a educação, quais são elas? São os impostos mais transferências institucionais. R$70.873.399,65. 25% da receita oferida para cálculo da despesa com a educação, que é 25 em cima dos 70 milhões lá. R$17.718.349,91. Entra também nessa base aí as receitas do Fundeb abatidas à contribuição mais rendimentos de aplicação, que é um valor montante de R$46.356.790,05. Total da receita considerada para base de cálculo, R$64.139,96. Total das despesas aplicadas com a manutenção e desenvolvimento de ensino, que chamamos de MDE, 25%. Então essas despesas chegaram a R$65.608,27.
o percentual aplicado foi de 25,36%. Aplicamos. Despesas com a saúde. A emenda complementar 29 e a resolução do TCM 1064/05, artigo 9. O artigo 9, até o momento em que vierem a ser estabelecidos novos índices percentuais, por lei complementar, a Constituição Federal, conforme prevê o inciso 3 do artigo 198 desta Carta. Os municípios deverão aplicar anualmente as ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 15% do produto da arrecadação das seguintes receitas resultantes de impostos e provenientes de transferências. Então, gente, aqui agora, como a gente estava falando, eu comentei mais cedo, que a saúde teria que gastar no mínimo 15%. Né? Essas receitas que são calculadas, esses 15%, de onde elas vêm? Né? De onde parte? Dos impostos de competência dos municípios, que o que é esses impostos de competência dos municípios? O ISS, o IPTU, o ITBI e uma novidade, o imposto de renda, que antes havia uma divisão, uma briga longa com a União, que era deles. Hoje já tem entendimento, já decretado que esse imposto é do município. 2. Transferências pela União. Cota parte do LPM, cota parte do IPR, cota parte da lei complementar, o Lei Candir, ICMS exportação. Transferências pelo Estado, cota parte do ICMS, cota parte do PDA, cota parte do IPI, exportação. 4. Outras receitas decorrentes de cobranças da dívida tributária, de impostos, multas, juros, de modo e correção monetária. Vamos aos números. Receitas resultantes de impostos, transferências e terceiro quadrimestre: R$ 66.898.937,42. O limite constitucional, 15%, se a gente fosse gastar somente os 15%, seria um montante de R$ 10.034.840,61. Mas a realidade foi totalmente diferente, né? O total das despesas aplicadas foram R$ 18.279.279,31, um percentual de quase 28%. Ou seja, o mínimo seria 15%. Né? A gestão gastou 28%. É uma coisa assim que a gente observa que teve algumas prioridades da gestão, né? Que realmente, em primeiro momento, acredito eu, que seja realmente a saúde, né? Então, é um ponto importante para se observar. A dívida consolidada é um problema de 100% dos municípios brasileiros. A dívida consolidada líquida do exercício anterior é de R$ 77.132.571,03. Isso no exercício anterior. Agora, até 31 de 12 de 2023, terceiro quadrimestre de 2023, essa dívida é de R$ 67.399.193,37. A gente observa o quê? Que houve uma diminuição da dívida ativa. É uma questão muito delicada também, porque tem município aí que às vezes quando você olha no quadrimestre, a dívida aumentou. Exatamente, é muito precatório, né? O município vem passando uma situação de muitos precatórios, né? Então, se você observar, houve uma diminuição. Isso quer dizer o que também? Isso quer dizer que o município
passou a cobrar mais também. Né? O instinto errado não está cumprindo a lei. Porque se você não cobra, o TCM cobra o gestor. Por que essa dívida não baixa? Então, no mínimo, protocolar esse aviso ao devedor, no mínimo, porque o TCM quer saber o que o gestor está fazendo para cobrar que deve. Tem que correr atrás da receita. Detalhamento da dívida consolidada. Essa dívida entra o quê? Resta a pagar, parcelamento do INSS, do PASEP, precatórios do TJPA, do PRF, do TRT. A dívida consolidada é composta dos restos a pagar, parcelamento da dívida, de exercícios anteriores e precatórios. Se a gente observar, né, a gestão cumpriu com todos os índices exigidos na lei de responsabilidade fiscal. Terminamos assim, né, esse humilde de apresentação da audiência pública do terceiro quadrimestre. E quero deixar um aviso que o relatório de gestão, que a gente está apresentando os números, mas não vamos apresentar aqui, mas vamos protocolar também no relatório de gestão. Esses números que a gente acabou de falar representam o que está ali no papel. Então, a gente vai protocolar. Primeiramente eletrônico, né? Primeiramente só eletronicamente, mas no correio da semana vai entregar o físico, não é isso? E para terminar, gente, quero agradecer mais uma vez a mesa. Antes de você terminar aqui, eu só queria fazer uma pergunta, né? A respeito do limite. Se eu não puder responder. Se você acha que você pode. O limite com o pessoal, ele está dentro dos 54 do nosso município ou já ultrapassou? Olha lá. Pessoal, total da despesa com o pessoal, eu vou logo no índice. Nós sabemos que o limite é 54. Nós estamos lá 49,49. Entendeu? Isso até 31 de 12 de 2023. Respondido? Respondido. Obrigada, viu, Edilson? Ô Edilson, qual foi o total de receita, o total de despesa? Na apresentação. Veja só. Eu falo no geral. No geral, aqui, veja só. Ali que está faltando de capital. Né? Eu não trago essa receita total, porque realmente para os índices, né? E essa receita total a gente não traz, por quê? Porque a gente pode até trazer em outra eventual apresentação, porque realmente não é exigente do que está na lei. A gente tenta pegar, porque é muita coisa. Se a gente for trazer todos os relatórios contábeis existentes, a gente fica a manhã toda aqui. Né? Então a gente pega realmente o que a lei exige e tenta fazer um apanhado. Mas realmente ali só tem a receita corrente líquida. Não tem, ali falta realmente a de capital. Entendeu? Porque, infelizmente, é um contemplado as prestações de contas, mas quando eu estive aqui na casa também, e ao período que eu estive lá no sindicato, servidores, a gente sempre acompanhou, a gente sempre recebia a conta e tinha na prestação de contas o total de receita, o total de despesas, né? Até para a gente ter parâmetros também para fazer cálculos também, né? Não, sim. Porém, ver o crescimento econômico do município. Porém, assim, a gente tem que observar o seguinte. Tem outra questão. Por que a gente não traz também
a receita corrente de capital, porque muitas delas, eu acho que é errado o conceito. É convênio, e convênio é taxativo. Convênio não entra para cálculo nenhum. Então, meio que você entender que está entrando 200 milhões não é o correto, porque tem receita que é taxativa, é para aquela obra, para aquela construção. Então, se eu falar, o município está entrando 300 milhões, não é o real, é o real financeiramente, mas para dados, para informações da lei de responsabilidade fiscal, né? Não está correto. Mas, interessante, sua colocação, a gente pode, nas próximas também, fazer no final, em geral, só para informe, questão de informação. Modelos que eu tenho lá, depois te mostro, ver se tem alguma coisa que pode. Não é tranquilo, né? Receita, despesa no geral, né? Eu não vejo problema, Na né? prefeitura, na contabilidade, a gente faz essa discussão, esse levantamento. Ou pode solicitar também, Ok. tá? Perante a administração. Então, gente, obrigado pela presença de todos e passo a palavra para a presidente da Eu quero aqui, Marcos, foi muito bem feita a sua pergunta, porque quando o Cássio esteve aqui, eu também fiz essa pergunta para ela, porque naquelas gestões anteriores, né, em 93, eram tudo diferente. Até 2000 mas eram diferentes, a prestação de contas vinha todos os setores, cada setor, cada um falava um pouco da sua secretaria, mostrava valores, mas hoje, por conta, eu não sei se os homens em si têm preguiça de trabalhar, facilitou muito através da portal da transparência, o Tribunal de Contas também, qualquer um que quiser ir lá solicitar, podem ir, né, acessar o portal da transparência. Eu mesmo hoje não me preocupo, porque tem coisa aqui que, quando eu quero ver, eu vou no portal da transparência e tiro minhas dúvidas, né? E se for algo que eu vejo que está diferente, eu caminho para o gestor e pergunto o que é aquilo, como já aconteceu, né? E ele falar que foi erro contábil, eu falo, então peça para consertar, passar o corretivo que está errado e colocar o novo. E já aconteceu, eu inaugurando agora, né? Então, arrumou. Erro pode acontecer, já é um ano. Então, Marcos, foi muito persistente a sua pergunta, mas eu me lembro dessa preocupação porque eu acesso o portal da transparência de vez em quando. Quando a gente tem que ter um tempinho, porque você acessar, para você buscar um mês todo e um ano todo, é muita coisa. Haja cabeça e tempo, mas eu faço sempre isso. Só complementando a fala da senhora, é o seguinte, essa questão é porque assim, eu até acho que não se deve misturar a audiência pública, o que está em lei, com prestação de contas de gestão. Né? Porque não está na lei que a gestão tem que prestar conta do que fez e do que não fez. Né? Porque os dados são esses. Né? A lei exige isso. Agora sim, é uma coisa que a gente fez isso em 2021. Não sei se a senhora está lembrada, foi feito em 2021, eu me lembro, né? Mas não é uma coisa que realmente está na lei. E se a senhora ou qualquer outro vereador, no seu papel que é o papel esse de fiscalizar, precisar, faça a sua solicitação, né? A controladoria, a administração, a autoridade, a gente está lá para poder enviar o que for possível. Às vezes demora, pode demorar um pouquinho, né? Porque às vezes também a gente tem que buscar, fazer as análises, mas a gente vai responder. Viu? Está lá à disposição.
Muito obrigada pelas suas palavras, né, sua explicação. Eu quero também agradecer a presença de Luana, nossa coordenadora da SECA, né, da empresa. Antes de franquear a palavra aqui aos colegas, eu quero só, mais uma vez aqui, repetir o que sempre falo nas audiências públicas. A participação popular é muito importante, né? Porque tem pessoas que não vêm a essa casa, não acompanham as redes sociais, porque nem todo mundo tem acesso à rede social. Sempre eu falo isso. Quem tem acesso à rede social, ele vai ver algo lá. Né? Blog, os Jorge estão acompanhando a sessão através do blog, através da rádio. Mas tem pessoas que não têm um celular, não têm a mínima condição de acessar a rede social. Mas tem como ele vir nessa casa. Então eu pedi ao presidente que colocasse o carro de som na rua, quando fosse dessas audiências públicas, para que viessem mais pessoas, né? Mais pessoas da comunidade, pelo menos aquelas pessoas mais esclarecidas, para vir acompanhar, né? Tirar dúvidas também com os profissionais, mas até hoje eu ainda não vi um carro de som na rua fazendo anúncio, convidando a população, porque se fizer, não vem se não querer, né? E depois que a gente sai dessa casa na rua, a gente encontra pessoas perguntando e a gente fala que colocou nas redes sociais, mas eles não têm esse acesso à rede social. E eu quero aqui, mais uma vez, antes de enviar a palavra com os vereadores, agradecer aos todos que estão aqui presentes, todos, de modo geral, em especial as mulheres. Olha a quantidade de mulheres que está ali nessa plenária. Né? Agradecer aos homens também que teve esse cuidado de vir acompanhar, mas olha a quantidade de mulheres, né, que está na plenária. Todas ali ocupam o espaço. Obrigada. E eu quero aqui franquear a palavra ao vereador, colega vereador Nael. Casemos a palavra. Bom dia a todos e a todas. Fico integrado no desenvolvimento do nosso município, pessoas que têm competência, né? As meninas das secretarias, né? Está aqui acompanhando de pé, junto com a gente. É isso aí, o município, né? Está dando sempre uma resposta, né? E mostrando algo para a comunidade, né? A sociedade que sempre, né, pergunta sobre os projetos e também o desenvolvimento da nossa comunidade. Então, parabéns a todos vocês, que Deus abençoe e que dê bons frutos à frente e bons resultados. Mais uma vez aqui, eu não posso deixar de maneira alguma de agradecer o prefeito Bernardo, né, pelo cuidado que ele tem com o nosso município, com essa grande pasta que ele assumiu, né, que é ser o gestor público, e ele sempre teve esse cuidado com a população de Barra do José, e muita responsabilidade aí com isso, né? De sempre estar atento, o pessoal que sempre fala também que está casa de contabilidade, de controladoria, na pessoa de casa, enfim, todos se preocupam para estar nesse momento fazendo essa prestação de contas. Mas deixa aqui meus parabéns ao prefeito Albertano. E a palavra está franqueada para o vereador Ronaldo. Primeiramente, bom dia a todos e a todas presentes, ao mesa em nome da presidente Celina. Quero aqui parabenizar e agradecer à gestão pela prestação de contas do Distrito Marinense, nosso município de Barra do José. Dizer que é muito importante, fundamental essa prestação de contas para que nós, os vereadores e toda a população possa estar acompanhando também os investimentos, os gastos, os recursos do nosso município. Essa gestão é a gestão sempre fazendo essa prestação de conta, a gente sempre acompanhando e ver que os recursos estão sendo bem aplicados. Como você falou, que tem recursos que era para aplicar uma determinada porcentagem, você aplica até mais para que o nosso município funcione bem, né? Então a gente tem que parabenizar sobre isso e dizer que é dever de todo gestor aplicar de maneira correta e legal os recursos do município. Até que a semana passada a nossa sessão voltou e eu fui presidente dessa casa por 2 anos, né? E aí minhas contas foram aprovadas e foram lidas ali pelo
foi lido um ofício do Tribunal de Contas, né, como foi aprovado. Eu sou vereador me parabenizando, eu falei que agradecia pelos parabéns, mas que é um dever, obrigação minha de ter as contas aprovadas. E graças a Deus foi o presidente que teve as 2 contas aprovadas sem importar nenhum tipo de multa. Algumas gestões passou, sempre era aprovada, mas com multas. E a minha foi a única, como presidente, que foi aprovada sem nenhum tipo de multa. Então, é uma satisfação muito grande da gente, como gestor, da gerir recursos públicos, né, empregar os recursos de maneira correta e legal, e até mesmo o Tribunal de Contas reconhecer que você fez um trabalho 100% para não estar sem imputar nenhum tipo de multa. Então, fico muito feliz e dizer que não merecemos 100% desses parabéns, que é um dever, uma obrigação. Então, a gente faz o que pode, e se a gente seguir a cartilha, se a gente seguir como o Tribunal Pessoal manda, a gente com certeza vai sair bem. A gente não pode fazer os investimentos de recursos errados para que depois nós possamos estar respondendo. Então, o gestor está de parabéns, um gestor que vem trabalhando corretamente, investindo todos os recursos, todos os impostos do cidadão de forma correta. A gente está vendo os 4 cantos do município, os recursos, como está sendo gerido. Então, a gente fica muito feliz e nós, enquanto vereadores dessa Casa Legislativa, estamos aqui para fiscalizar e apoiar no que for correto. Pode contar com essa Casa Legislativa. Agradeço toda a administração, todas as pessoas que estão aqui presentes. Nos colocamos aqui à disposição para quaisquer dúvidas e também para estar ajudando a governar o nosso município. Temos também ali um visitante, São Antônio. Obrigada, São Antônio. Uma pena que o senhor chegou já no final, mas aqui hoje ele está fazendo uma prestação de contas, do município, e cada quadrimestre o gestor tem por obrigação de fazer isso, prestação de contas com a população e a Câmara de Vereadores e toda a sociedade. Enfim, eu quero aqui agradecer a sua pessoa, né, mais uma vez, e Cássia também, aos meus agradecimentos, toda a equipe da Ascom, a pessoa de Alexia, agradecer Jorge, o blog do Jorge Amorim, que está aqui dando essa cobertura, e dizer assim que a gente vai encerrar essa reunião de audiência pública por conta que nós vamos ter uma reunião também, né, de comissões, sempre na sexta-feira, às 9 horas, mas hoje era a detenção de audiência pública. Eu conversei com o Daiane para marcar o doutor Matheus às 10 horas, já vai dar 10h30, mas eu agradeço a presença de todos, né? Quero aqui, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos mais uma vez, declaro a audiência pública da Comissão de Orçamento e Finanças e Contas encerrada. E que Deus abençoe a todos nós, viu? Deus acompanhe vocês, um bom dia de trabalho, viu? E vai para o seu setor com a mente limpa, assim como você chegou. Obrigada, Tayane, mais uma vez. Obrigada a você por ser essa pessoa tão competente como você é, cuidadosa, de sempre estar lembrando no dia das audiências, se eu posso. Aí eu falo, eu posso, é um compromisso, um dever meu, só se eu estiver doente. Mas obrigada também, meu. Que Deus abençoe. Obrigada aos vereadores, ao vereador Dael, ao vereador Ronaldo, se você pergunta, meu colega. Muito obrigada pela presença, né, por ser essas pessoas tão eficientes de compromisso. Como você falou, e eu repito, nós somos eleitos para ter compromisso com o povo, principalmente com a prestação de contas. Nós temos que estar aqui sim. Só não por motivo de tudo isso, porque não tem quem pode vir, né? Mas muito obrigada. Obrigada mais uma vez às contas.